Olá, boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede essa noite maravilhosa. Aqui no Rio choveu muito essa noite, um dia agradável, depois fez uma tarde linda, com sol maravilhoso. Então Deus, Ele é benevolente para conosco, né? Permitindo-nos viver numa cidade maravilhosa, que em nome de Jesus há de continuar sendo maravilhosa, porque a Igreja de Cristo está aqui, representada pelo povo dele, para nós vencermos todas essas batalhas espirituais em nome de Jesus e conseguir levar uma multidão desse povo carioca para Jesus. Né? Não é para o sistema religioso, não é para a política, mas é para ter uma vida de paz, felicidade, de vitória, para incomodar o inimigo, irmão. Não adianta. O Satanás, o apóstolo Pedro escreve lá, o mundo jaz no maligno. As pessoas não têm nem noção que estão servindo a Satanás e estão convivendo aí com Satanás e fazendo a vontade dele. Mas a igreja de Cristo percebe tudo o que está acontecendo. Essa é a grande diferença. E por isso nós temos condições de lutar com tudo isso e mudar toda essa história, para que nós possamos continuar vencendo e levando o conhecimento para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. E hoje nós vamos continuar com essa resenha dos livros, a parte 7, mais coisas, informações interessantes para despertar o desejo de cultura, de ler, principalmente esse livro aqui, ó, precioso. Esse aqui é a base de todo o nosso estudo, nosso fundamento está aqui. Não é? Os outros livros são acessórios, só para a gente provar, tá vendo? O que está profetizado aqui está acontecendo. Nós falamos nas profecias o tempo todo. Tudo isso que está dizendo, está acontecendo isso, porque está escrito aqui. Está acontecendo isso, porque está escrito aqui. Então, para nós, não existe novidade essas coisas que eles estão fazendo aqui na Terra, né? Porque Deus revela os seus escolhidos muito antes das coisas acontecerem, né? Então, vamos passar aqui logo para a gente ganhar um tempinho para mostrarmos como é importante estudarmos, né, sempre a palavra de Deus em primeiro lugar e os demais livros. Vamos passar aqui. E este livro, não são livros recentes. Eu estou falando, não sei se os irmãos vão conseguirem comprar ou adquirir, ou digitalizado, né? Porque quando eles são mais antigos, às vezes a gente consegue digitalizado. Mas esses livros têm assim aproximadamente 10, 15 anos. Eu, na época que eu peguei essas informações, eu não coloquei a data, mas deveria ter colocado a data. Por isso eu estou dando essa informação para os irmãos. Não são livros produzidos agora. E eu já usei bastante os fundamentos deste livro. Eles são muito preciosos, né? Então nós vamos ver aqui de New Jerusalém, o poder sionista na América, de Michael Collins Piper. Tem um resumo pequeno aqui, mas os irmãos vão entender exatamente o que esse livro diz. O novo poder sionista da América. Então ele não está falando o poder judaico. Vou até botar em letra maiúscula para chamar a atenção. O poder sionista na América. O que ele está falando aqui? O poder do comunismo na América. O poder de Satanás na América. É isso que o livro está falando. Esse livro já foi escrito uns 10, 15 anos. Todo mundo achando, não, porque os Estados Unidos é de direita, e lá tem os evangélicos, aquelas religiões todas envolvidas com a ONU, gente. Aí, o que aconteceu agora? O Obama, um satanista
declarado Obama maçom da loja Prince Hall. As pessoas não sabem, mas eu que pesquisei, descobri isso e mostrei para o Brasil, para o mundo inteiro. Que falava assim, não, mas na maçonaria não entra preto. Preto rico, meu irmão, tá lá, o negócio deles é dinheiro. Eles querem isso. E pessoa que tem influência sobre os outros para fazer a cabeça dos outros. Então, isso tem lá. Eu falei, não, esse cara é maçom assim. Não, ele não é preto, é um presidente agora, vai mudar os Estados Unidos. Mudou, para a desgraça do comunismo. Há 10 anos ele quis fazer com a gripe suína o que fizeram agora com a gripe aviária. Para a honra e glória de Deus, os campos da FEEMA, aqueles caixões ficaram todos vazios. Mas foi um grande trabalho que nós fizemos aqui no Brasil, eu e o Rubens Sodré, e lá nos Estados Unidos, o Alex Jones, esse jornalista que furou o bloqueio antiaéreo e mostrou aquilo tudo. Então eles estão querendo destruir os Estados Unidos mesmo. Veio o Bush, o maçom Bush, da Caveira e Ossos, todas essas coisas nós fomos descobrindo e mostrando para as pessoas. Não, ele é crente metodista. Veio aqui no Brasil a capa da revista do R.R. Soares, com a mão de Illuminati no peito, assim, um crente destemido que ora e age, que matou 3.000 pessoas inocentes no World Trade Center, matou uma multidão lá no Iraque para ficar com o petróleo do povo, foi lá para o Afeganistão e aumentou 4 vezes a produção de ópio, confiscou a plantação de ópio lá, roubou a plantação, é dele, isso é boca de fumo, maçonaria é boca de fumo. Roubou lá e matou quantos milhões e milhões e milhões e milhões de americanos morreram por vício em morfina, né, no ópio. Quantos, principalmente da área de saúde. É isso que serve a maçonaria, irmão. Aí chega aqui a revista do R.R. Soares, chama um bandido, um assassino sem vergonha desse, como um crente destemido que ora e age. Você vê o nível dessa Babilônia brasileira que nós mostramos. Então esse livro já estava mostrando o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Quando você fala sionista, são aqueles falsos judeus dos czares da Rússia, né? Que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, que mataram 200 milhões de pessoas antes da Primeira Guerra Mundial, fizeram a Primeira Guerra Mundial, logo em seguida, em 1929, criaram o Estado comunista do Vaticano. Depois fizeram a Segunda Guerra Mundial, 1940 e 45, e depois, em 1948, criaram esse Estado comunista de Israel, onde emerge a segunda besta. Então, isso está tudo preparado, são esses sionistas. E dos Estados Unidos está lá a ONU, que tem a mesma carta da ONU, é o manifesto comunista desses caras. A ONU é uma instituição satânica do inferno, sempre apoiou tudo de errado, nunca defendeu um cristão, e esses estados desses sionistas, esses comunistas, é onde se mata mais cristão e ninguém levanta contra. Então esse é o governo mundial do anticristo, anticristão. Considerando que o catolicismo não é não são cristãos, é uma religião que sempre esteve junto com o Islã, criaram a religião lá do Islã, o islamismo, e continuaram lá. Fazem parte, as duas pernas da estátua de Nabucodonosor, tem lá o Império Romano e os árabes, né, que roubaram a Constantinopla. Então isso faz parte do mesmo jogo, que é a maçonaria da esquerda, comunismo, que é a maçonaria francesa. Então eu faço sempre essa introdução. Se você não entender isso, você não vai entender nada que está na Bíblia, você não vai entender nada na política e no sistema religioso. Porque o Conselho Mundial de Igrejas está fechado completamente com essa entidade satânica, injusta, chamada ONU, que tem um montão de ONGs, de instituições filantrópicas para roubar as pessoas aqui querendo tomar a Amazônia, com um montão de instituições filantrópicas da ONU, do seu Jorge Soros, tudo isso são sionistas, falsos judeus, comunistas, maçonaria, Illuminati.
Então, nesse livro, ele está mostrando que os Estados Unidos da América está sendo a nova Jerusalém, ou seja, a nova sede do governo de Satanás, né? Tomaram os Estados Unidos, que a princípio foi uma colonização inglesa e que tinha princípios cristãos. Depois infiltrou essa maçonaria e destruiu tudo. E destrói a vida de qualquer um onde ela entra. Uma coisa do capeta. Então o livro, ele escreve o seguinte: os Estados Unidos da América se tornaram a nova Jerusalém profetizada? Claro, lá está cheio de judeus. Eu pergunto a vocês, por que os judeus não estão lá em Israel? Porque isso faz parte de um governo mundial. A sede vai ser em Israel, como está nesse livro. Ninguém muda isso. Está aqui, ó. A segunda besta vai emergir da terra Israel. Apocalipse 13, de 11 a 18. E aquele que vai botar a marca da besta do Salomão, 666. Está ali. Tudo direitinho. Quando você entende as coisas, então, eles estão dizendo, o livro já dizia isso. Olha aqui, ó, foi no tempo do Bush. Ele diz assim, Michael Collins Piper diz que sim. E ele nomeia os judeus ricos e influentes que dirigem essa nação e dizer ao presidente Bush o que fazer. Quer dizer, o Bush é como esses presidentes aí no mundo afora, são massa de manobra da maçonaria. Eles fazem o que eles querem fazer. Eu não citei aqui ontem o Sérgio Moro. Está lá, fez isso, fez Lava Jato. Chega lá, quem manda nele é um grão-mestre. Vendeu alma para o diabo, onde está encarnado o diabo. Fala, ó, cara, você vai soltar todos os seus irmãos aí. Você é tudo irmão maçom, você não pode prender irmão maçom, não. Você tem que perseguir a igreja de Cristo, esse povo. Então você prende, pega e usa a Constituição. Porque o nosso livro é o protocolo dos idiotas de Salomão. Ali está dizendo, os fins justificam os meios. Pronto, ali você resolve. Agora, a Constituição brasileira para perseguir as pessoas de bem, como fizeram agora recentemente as pessoas que queriam trabalhar para pagar suas contas, sustentar sua família. Então, é isso que o livro está mostrando e que hoje não é só nos Estados Unidos, está no mundo inteiro. Para estabelecer o governo mundial de Satanás e criar uma briga, um montão de guerra e confusão entre eles. Eles já estão lá. A China, os Estados Unidos, ó, o presidente dos Estados Unidos não era queridinho da China? Isso é tudo simulação, irmão. Fazendo para vender arma, para fazer guerra, deixar o povo estressado, nervoso, para matar as pessoas. Então, eles estão fazendo esse trabalho todo para criar essa tensão da Terceira Guerra Mundial. Aí eles vão botar o Satanás dele encarnado num desses 17 judeus desconhecidos, que está lá no topo da pirâmide da maçonaria, que será o líder mundial por 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande destruição. Então esse livro fala sobre isso. O antideus, o poder sionista na América finalmente atingiu o pináculo, ou seja, atingiu o topo. Esse livro tem uns 10 a 15 anos. Os judeus governam sobre nós e nada jamais será o mesmo. Só que aqui ele não fala enfaticamente que são os falsos judeus. Os judeus verdadeiros hoje são em torno de 10% do mundo. E esses outros são a maioria, que matam e perseguem o povo judeu verdadeiro. Não é? Então, isso é mais um livro para você ver o que eles estão chamando da Nova Jerusalém. Você não viu até o ex-presidente dos Estados Unidos produziu uma moeda lá, com um lado do templo e a outro lado a face dele, para arrecadar dinheiro para reconstruir o templo de Jerusalém lá. Isso está tudo fechado. Isso não é para Deus, não. Esse templo que está sendo reconstruído em Jerusalém é para Satanás se assentar lá querendo parecer Deus. Isso tem que ficar muito bem claro. Aquele mesmo demônio que está sentado no trono do grau 33 da maçonaria, chamado Salomão.
Entenderam? Isso nós temos que passar. Então vamos falar de um outro livro também que mostrou toda essa verdade. Aqui é sobre a etnia nos países árabes. Porque quando chegaram lá, quem dominava aquele Estado de Israel, a Palestina toda ali, eram os árabes. Então, como isso é um governo mundial, então os próprios árabes foram de acordo lá dentro da sociedade secreta de exterminar aquele povo, para Israel ficar para esses sionistas, esses falsos judeus, que são todos da maçonaria. Então, aqui esse livro é A Limpeza Étnica da Palestina, de Ilan Pape, né? Então, esse livro mostrando como que eles mataram muitos descendentes árabes ali para exterminar esse povo, como fizeram com os índios nos Estados Unidos, os peles vermelhas, como fizeram com os índios aqui no Brasil, não é? Eles foram matando o pessoal e roubando as terras, como eles sempre fizeram. E aqui, então, nós podemos ler na descrição deste livro que ele diz o seguinte: a Guerra de Independência Israelense de 1948 envolveu uma das maiores migrações forçadas da história moderna. Chegaram lá e expulsaram todos os palestinos. Não, aqui a maçonaria vai fazer o governo do capeta, uma situação dos sionistas, dos falsos judeus, e nós vamos criar esse Estado aqui. Nós já fizemos a Segunda Guerra Mundial para isso, agora alegando que precisava criar um Estado para os judeus, mas é um Estado sionista. Então eles mataram os próprios árabes com consentimento dos árabes maçons. Então cerca de 1 milhão de pessoas foram expulsas de suas casas sob a mira de uma arma. Civis foram massacrados e centenas de aldeias palestinas destruídas. Isso é maçonaria, é a nova ordem mundial, o governo de Satanás. Limpou toda aquela área ali para ficar só a sede do diabo ali, o inferno, para onde a ONU vai se transferir. Não vai demorar muito tempo, não. Ela já falou isso há uns 20 anos, que ela quer ir para Jerusalém, para cumprir as profecias bíblicas, de onde emerge o líder mundial. A segunda besta, ela tem 2 chifres, parece com um cordeiro, é um bode, e fala como o dragão Satanás, para emergir da terra Israel. Não é? Então, neste livro inovador, o renomado historiador israelense Ilan Pape oferece impressionantes evidências arquivistas para demonstrar que, desde seu início, uma tábua central na ideologia fundadora de Israel foi a remoção forçada da população indígena, dos nativos lá daquela região. Tiraram tudo. Foram matando e tirando, e os que não fugiam. Aí aqui na capa do livro mostra uma mulher toda coberta de roupa, com um saco na mão, um filho no braço e puxando o outro, e outros filhos atrás. Eles não têm amor ao ser humano, não, irmão. Os fins justificam os meios, está na Bíblia dele, o protocolo dos sábios de Sião, que eu chamo o protocolo dos idiotas de Salomão. Então, uma estratégia que continua até os dias atuais. Então é terrível. O relato vivido e oportuno do Dr. Pape dá nova luz sobre as origens e desenvolvimento do conflito palestino-israelense e é indispensável para qualquer pessoa interessada no Oriente Médio. Porque eu mostro esses livros? Exatamente o que a gente já vinha falando 40 anos, o que está na Bíblia, que isso ia acontecer. Tudo que está ali, a gente diz, mas esse Estado é um Estado sionista, é um Estado comunista, é um Estado da maçonaria, da nova ordem mundial. Esse Estado de Israel não tem nada a ver com o povo de Deus, com Abraão, Isaac e Jacó.
desses czares da Rússia, exatamente como a palavra de Deus fala em Apocalipse 2:9, 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás. Para as pessoas verem que a Bíblia é real, é verdadeira, e que o Pedrosa não está falando isso sozinho. Olha aqui, só que eu já saí na frente de todo mundo. Eu vi um dia desses as pessoas falando uma coisa que eu falo há 40 anos, eu não sei o que foi, botando como se fosse um negócio novo. Ah, não. A pessoa falando, não, porque eu consegui um livro, Moral e Dogmas, do Albert Pike, que eu consegui comprar. Meu irmão, quando nós conseguimos, Moral e Dogma ninguém conhecia. Era só, ficava trancado lá em cima do grau 30, 31, 32 e 33. Ninguém tinha acesso. Você não comprava. E não tinha muito menos traduzido em português. Quando nós conseguimos o livro, através, não sei se o cara era maçom ou ex-maçom, pegou o livro lá, arrancou a primeira página, que o livro nunca poderia sair da loja. Por um milagre, esse livro saiu, veio para minha mão e a mão do Paulo Pimentel. E ali nós fomos fazendo cópia e divulgamos. Olha aqui, ó, maçonaria satanista. Está aqui, ó, o Papa, o cara. Aí pegamos a carta logo em seguida que ele mandou para Giuseppe Mazzini, né? Eu corri atrás dessa carta até encontrar. Que ele planejando as 3 guerras mundiais para dominar o mundo, como Lúcifer tinha falado para ele. Exatamente como a palavra de Deus já falou há 6.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, 2.500 anos, de Jesus para cá, 2.000 anos para cá, tudo falando direitinho. O Antigo e o Novo Testamento caindo. Então, pego essas literaturas para mostrar a vocês quem é que está. As pessoas pensam que Jesus vai chegar com esse povo todo aí de Satanás, esses falsos judeus, comunistas, homossexuais, prostitutas, corruptos, usuários de montão de drogas, homossexualismo um montão no meio deles, e praticando pedofilia, tudo isso, e querem legalizar tudo isso. Mas eu disse que na grande tribulação isso tudo vai ser legalizado. O iníquo vai se assentar lá, transformando todo o pecado em não pecado. Você imagina a pessoa sair na rua e poder fazer tudo quanto é tipo de pecado? Matar, estuprar, roubar. Como é que vai ser esse mundo? Nesses 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande destruição. Então esse livro é mais um que confirma a multidão que eles matavam, irmão. O hobby deles é matar, matar, matar. Porque eles são possessos por Satanás. E Satanás tem a maior raiva do ser humano, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu mais poder do que Satanás. E as pessoas não têm consciência disso. Vivem embaixo dos pés de Satanás, o ser humano. E Satanás acha isso uma maravilha. Aí quando ele encontra a igreja de Cristo, então eles têm o desejo de matar todo mundo. É isso que está acontecendo no mundo, que eles estão fazendo. Matando a igreja de Cristo, esses comunistas, no mundo inteiro. E ninguém aceita isso. Eu vou preparar um estudo sobre as 3 religiões abraâmicas que estão construindo templos aí no mundo inteiro. Catolicismo não é cristianismo, catolicismo é catolicismo. Catolicismo, principalmente desse Papa aí, que ele é jesuíta, tá? Os judeus e os muçulmanos. Essa religião do Islã foi criada pelos católicos, tá? Então, essas 3 religiões, o livro delas, o Talmud dos judeus, o Alcorão dos árabes e o Testamento dos jesuítas, dizem a mesma coisa. É anticristão. Se você pegar um cristão, você mata, você abre a barriga da mulher, tira o neném, mata, isso não é pecado, eles são animais, são goins, você pode matar, pode estuprar o cristão, fica com a mulher deles, estupra as crianças, os filhos, você pode roubar, mentir, você pode roubar tudo dos cristãos. É o que tem feito comigo a vida inteira trabalhando, irmão, e vocês veem aí.
as minhas causas na decisão, os juízes todos da maçonaria, tudo servindo a Satanás. Aí você entende porque a vida do cristão tem que ser vivida pela fé. Deus diz assim, não adianta, não é pelo dinheiro, não é pelas coisas que você tem, os bens que você tem aqui na terra. O justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É assim a nossa vida. A igreja de Cristo nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém. É a coisa mais preciosa que existe aqui na face da terra, que Deus vem buscar. A única coisa que presta aqui na face dessa terra não é religião, não é maçonaria, não é política. É a igreja de Cristo. Eu encho a boca para falar isso. Que a única coisa que Jesus vem buscar e vai dar 7 anos para Satanás, ó, pega esse lixo todo, essa mídia toda do inferno, essas prostitutas de Salomão, essas religiões, esses políticos corruptos, esses juízes injustos. Deus fala, Satanás, isso é seu. Junta todo esse lixo e leva para o inferno para queimar no fogo e enxofre na eternidade. E Deus deu a opção, a alternativa, esses bodes todos. Mas as minhas ovelhas, naquele grandioso dia, Mateus 25, de 30 em diante, ele vai dizer, vocês que estão à minha direita, minhas ovelhas, as ovelhas do Cordeiro, possuir por herança um reino que está-vos preparado desde a fundação da terra. Esse reino é a igreja de Jesus Cristo. Agora, os que estiverem à sua esquerda, todo esse resto da humanidade, que estiver à sua esquerda, do bode, todos ligados ao bode, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A sentença já está dada. A sentença já está dada, não vai mudar nada. Então, por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Pregar a verdade. Ó, o juízo do Senhor está chegando. A pessoa pensa que vai chegar lá, Deus, eu dei uma esmola para o Bispo Macedo, para o Papa lá, eu virei Deus Bafomete, que é minha rosca, agora eu quero entrar no céu. Não, o lugar de vocês é tudo aqui para a esquerda, os bodes. Por isso que só tem um que detém o Satanás para ele não se manifestar aqui na terra. É o Espírito Santo que está dentro da igreja de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Até que do meio seja retirado. Quando o Espírito Santo for retirado, onde o Espírito Santo mora? Dentro da igreja de Cristo. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, Jesus abre o primeiro selo e libera os 4 cavaleiros. Aí o anticristo vai fazer a desgraça dele aqui na terra, para esse povo que merece. Nós vamos mostrar mais adiante agora, no outro livro, Destroyer, o Destruidor. Vocês vão ver mais um pouquinho. Então isso aí ficou muito bem claro para vocês saberem que isso é bíblico, é profético. Israel seria pisado pelos gentios. Esses caras que estão aí em Israel não são judeus, são gentios, são falsos judeus da sinagoga de Satanás, cumprindo as profecias bíblicas. Israel seria pisada pelos gentios. Está aí. Aí Jesus vem e aproveita isso. Nada disso vai virar tudo cinza e enxofre. Vai ser tudo destruído. E Jesus vem com a igreja dele para governar o milênio aqui na terra. E vai fazer um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Tá? Vamos ver mais um outro livro falando aqui sobre os pastores das igrejas enlouqueceram. Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. O Evangelho é loucura aos olhos dos homens, mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não é? O Evangelho é loucura para os homens. E esses homens estão ficando todos loucos. Mas não conhecem o Evangelho. E Deus diz,
que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Então essas religiões todas aí, os caras estão... Olha as coisas que eles falam, o que eles fazem. Nós mostramos um pouco aqui. Eu depois vou continuar com essa Babilônia brasileira. Não pode nem se falar na Babilônia do catolicismo, né? Que aquilo ali, irmão, não aproveita nada. Mas nós vamos continuar, tem um montão de coisas ainda para falar. Olha aqui, primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19, né? Diz aqui assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aquilo que o mundo chama de loucura é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha, os caras que se dizem os mais inteligentes da face da terra aí, o montão de besteira que eles estão fazendo. Olha aí o montão de besteira que eles estão fazendo. Os caras sacrificando criança, fazendo pedofilia. Olha o que estava lá no underground do Central Park em Nova York, a Hillary Clinton escondendo isso. Aí o presidente Trump denunciou e mostrou milhares de crianças sendo torturadas, sacrificadas, sendo usadas sexualmente, torturadas e assassinadas. Aí diz que o Pizzagate é fake news. Meu irmão, milhares de crianças no subterrâneo ali do Central Park, na época do início do coronavírus, todo mundo em casa, as ruas vazias, eles estavam jogando aqueles corpos, aquelas crianças no navio. Todo mundo viu, soube disso. E cadê o caso? Por que não evoluiu? É assim que acontece, irmão. Enlouqueceram. Então esse livro ele fala sobre tudo isso, principalmente que nós falamos aqui agora, no nosso caso aqui no Brasil, a Babilônia brasileira. A palavra de Deus diz: o que eles fazem em oculto dá nojo revelar, dá nojo, ânsia. Eu mostro as fotos aqui, as pessoas chegam assim, vê 2, 3, ai, dá toda vontade de vomitar. Não consegue ver mais. Isso é a sabedoria do mundo, gente. E o sistema religioso fechado 100% com a ONU para cumprir as profecias bíblicas do falso profeta. A igreja prostituta, ela tem 7 montes, que são as 7 cabeças, e tem 10 chifres. Os 10 chifres são os 10 países da ONU com o qual a igreja prostituta se prostitui. Esses 10 chifres do governo mundial, o sistema político. E Satanás dá todo o seu poder à besta. Está lá, Apocalipse 13, de 1 a 10. Eu falo com as pessoas, sabe que acho que não teve um dia nesses últimos 40 anos que eu não prego Apocalipse 13. Para as pessoas verem que está evidente, está na palavra de Deus, a mídia nunca vai mostrar, mas Deus já mostrou há 2000 anos para a gente. E claramente, e os profetas antes de Jesus, Isaías, Jeremias, já falaram tudo isso. Jesus, a pedra angular, pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores, 22 vezes na Bíblia. Então ele vai descrever aqui, lendo estas histórias ultrajantes, verdadeiras por Tex Mars, você ficará espantado. Estes pastores inacreditáveis dirigem nossas maiores igrejas. Tudo fechado com eles, gente. As 2 bestas. Eles são vistos por dezenas de milhões aonde? Na TV. Lembra daquele hoje, como que é? Morre Cirulo, né? Eu sempre falava, morre Cirulo, porque Morris,
Cirulo, né? Ele veio aqui, teve uma revelação que Deus deu a ele e que nós temos que obedecer os profetas. Para todo mundo botar R$ 912 na conta do Silas Malafaia, porque 12 era do ano de 2012. E o 9 eu não sei de onde ele tirou lá, mas que eram R$ 912 que todo mundo tinha que botar na conta do Silas Malafaia. Gente, eu não sei quem é mais bandido. O cara que aceita um negócio desse ou o cara que fala. E a vítima dos idiotas é o cara mais idiota do mundo que dá um dinheiro desse. Onde que está isso aqui na Bíblia? Você tem que botar R$ 912 na conta do Silas Malafaia, porque é uma profecia. Isso é tudo maçonaria, gente. Esse já está queimando lá no inferno. Morre Cirulo. Lá nos Estados Unidos, nossa, um montão de coisa. Por que eles não pregam a Bíblia, o Evangelho? Vão recordar um pouquinho do que é o Evangelho, a boa nova, a boa notícia que Jesus mandou pregar? A gente fala todo dia, toda hora. Jesus disse: eu sou o templo. Eu caí, reerguei ao terceiro dia. Eu sou maior que o templo de Salomão. Sou maior que Salomão. Aí já acaba com todo o sistema religioso, as prostitutas de Salomão, os seus boiolas. Já acaba com tudo isso. O que Salomão fez? Tinha mais de 1.000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas e só 4 filhos. Quem é que vocês viram falar algum livro escrito em inglês, em francês, em alemão, na internet falando sobre isso? Só o doutor Pedrosa, porque eu sou 100% Bíblia. E o que fazia com essas mulheres? Sodomia. Porque não existia anticoncepcional, não existia preservativos. Então era um cara que usou isso para fazer a obra de Satanás. Destruiu o povo de Israel, perdeu a identidade. Ninguém sabe mais na terra quem é Israel, quem é judeu, quem não é. Mas esses falsos judeus foram um castigo de Deus. Espalhou eles pelo mundo inteiro. Mas confirmando a palavra de Deus que ele disse para Moisés, que não ia exterminar o povo judeu, mas que ele ia guardar somente 1/3, que ele chama de meu remanescente. Que na grande tribulação ali, Zacarias 12:10, 1/3 dos judeus não vão aceitar isso tudo, vão ver que isso é uma mentira, e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias a quem os judeus transpassaram com a ajuda desse Império Romano. Ou seja, as duas bestas estavam lá para matar Jesus. O Império Romano, que é o ferro, e o barro, a terra, que era Israel. Estava lá, as duas bestas, e agora as duas bestas vão estar juntas. E o Império Romano destruiu o templo dos judeus. E os judeus têm o maior ódio disso. E eles são inimigos, mas eles vão ter que assinar um contrato agora de 7 anos para cumprir só 3,5. Esse tratado não é com Israel e o Irã, né? Com Israel e o Brasil, não é com Israel e China. As duas bestas da Bíblia que tem que assinar esse contrato, Israel e Vaticano. As duas bestas de Satanás. E só vão cumprir a metade, 3,5 anos. Isso está aqui na palavra, meu irmão. Sou fiel à palavra. Eu não fujo da palavra um segundo. O pessoal fazendo, não, porque Israel assinou um tratado lá que eu não sei das quantas, que eu não sei de quem, porque o Messias está vindo. Aí, ó, já apareceu um Messias aí dos judeus. São vários Messias. Esse é do ortodoxo. Vão aparecer vários Messias aí dos judeus. Mas no final, serão todas essas religiões. Esse Messias tem um nome, grande arquiteto do universo, que eles chamam. O apelido dele é esse. E acima do grau 29, 30 em diante, você descobre o nome dele. Lúcifer, Satanás, o anjo caído, Abaddon, Apolion, o que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o nome dele. E todas essas religiões já fechadas, com todo ele, toda a sociedade secreta. É esse que eles vão adorar, esse que vai ser um Messias só.
Não vai ser o Messias do budista, o Messias do batista, o Messias da Assembleia do Diabo, um Messias dos católicos, um Messias dos judeus, um Messias dos árabes. Não, está tudo fechado ali. E todos adorarão a besta, o anticristo. Qual a definição dele? O governo mundial contra a Igreja de Cristo. Aí você pensa, e como que nós estamos vencendo até hoje? Pelo milagre, pela graça, pela misericórdia de Deus, diz a palavra, que é a causa de não sermos consumidos. E quem está aqui na terra? O Espírito Santo retendo Satanás. Que quando a igreja subir, o Espírito Santo, que guarda e protege a igreja aqui, irmão, isso aí vai virar um inferno aqui na terra 7 anos. Vai ser 3 anos e meio de falsa paz. Não é de paz, não. Falsa paz. Aí eles vão, agora, para trazer a paz, vai vir o nosso Messias, o grande arquiteto do universo, Lúcifer, o capeta, o diabo, e todo mundo vai aceitar. Está na palavra de Deus. E todos vão adorar a besta, com uma única exceção, que não vai adorar a besta. Sabe qual é? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. O único povo que não vai adorar a besta. O sistema religioso é 100% maçonaria, tráfico de droga, guerra, evolução, fome, ONU, tudo isso aí. Não tem nada a ver com o povo de Deus. Isso é muito claro, todos os profetas falam disso. E a figura principal dos iluminados é Salomão, que eles consideram o primeiro rei. E o segundo eles consideram Pitágoras. Aí vem uma lista dos 10. E o último é Adam Westenhaupt. Esse que fundou a Caveira e Ossos através do amigo dele, lá William Huntington Russell. Essa maior desgraça do mundo, a Caveira e Ossos, do crente metodista Bush, do Prescott Bush pai, do Al Gore, que é o homem da ecologia, vão salvar a natureza. E a obra mais importante da natureza é o ser humano, eles matando seres humanos dia e noite, com fome, com tortura, com pedofilia, com incesto, com estupro, tudo. E eles dizem que são os ecologistas. E usam o corpo deles fazendo sexo ao contrário da ecologia, né? Tudo eles fazem ao contrário da ecologia e dizem que eles vão salvar a ecologia. Eles não sabem nem usar o corpo deles. Então é uma mentira grande. Então eles são vistos por dezenas de milhões na TV. No entanto, eles estão pregando e fazendo as coisas horríveis. E suas igrejas estão crescendo rapidamente. É isso que o povo quer. Por que muitas pessoas não gostam aqui do canal? Porque eu falo que pedofilia é pecado. Eu falo que o homossexualismo é pecado, exatamente como está aqui na Bíblia. Eu falo que mentira é pecado, sodomia é pecado. A pessoa pensa que é só homossexual que é pecado, ou sodomia é pecado. Você vai para o inferno. Agradeça a Deus se você estiver me ouvindo. Agradeça a Deus se você estiver me ouvindo. Que eu estou falando que está em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Os ladrões, os pecados. Então, é um povo muito pequeno hoje, irmão. Nos meus locais que eu convivo, na minha família, o negócio, meu irmão, eu sei que são poucas pessoas que estão dentro desses parâmetros da Igreja de Cristo, que são desses parâmetros desde Abraão, Isaac e Jacó, que vem de lá. Todos eles denunciavam isso. Então, esse é o sistema religioso que é 100%, que o apóstolo Paulo diz, estes falsos judeus cristãos que querem entrar aqui no nosso meio, não ficam no nosso meio nem por uma hora, que querem tirar. Isso é sociedade secreta. Gálatas, capítulo 2, versículos 4 e 5. Lê lá para você ver. Apóstolo Paulo, cabra macho. Cabra macho, não, aqui não vai entrar ninguém de vocês, não. Ó, povo, não fica nem uma hora aqui no nosso meio. Vocês querem deturpar o evangelho? Tirar nossa liberdade? Vocês querem nos escravizar? Não, vocês não vão fazer isso aqui, não. Pode ir saindo fora.
É isso que a igreja tinha que fazer quando a maçonaria entrou dando dinheiro, comprando pastores, prostituta de Salomão. Olha lá, o Vaticano. Tem todos os demônios que você pode encontrar no mundo, está lá no Vaticano. Eu te pergunto, o que, que tem no Vaticano que é de Jesus Cristo? Às vezes eles usam o nome de Jesus em vão. Então é isso que esse livro está mostrando. Os pastores e igreja enlouqueceram, gente. Você pensa que é só no Brasil, quando nós mostramos aqui a Babilônia brasileira? Eu vou continuar. Tem um montão mais de assuntos cabeludos para mostrar para vocês. As pessoas não querem ver. Pessoas em todos os lugares estão lambendo-os. Certamente o diabo e seus demônios estão rindo e aplaudindo, como aqueles pastores enlouqueceram, fazendo os de bobo e levando congregações inteiras direto para os caminhos do inferno. Gente, eles colocam a Arca da Aliança, aí vem todo mundo, aquele ritual todo, e dobra ali, e chora, e grita, e pula. Tem todo lugar, católicos e evangélicos, então. O único homem que levantou esse versículo e pregou aqui no Brasil, e provavelmente poucos no mundo, foi o Dr. Pedrosa. Jeremias 3,16, para você lembrar de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você lembrar de Jeremias, que começa com J, igual João. Jeremias 3,16. Deus disse, depois que esta arca der o seu fruto, a sua promessa, arca da promessa. Qual era a promessa? O Messias, Jesus. Depois que essa arca der a sua promessa, ele dá 5 advertências. Nunca mais chamarás esta arca de arca do Senhor. Arca agora é do demônio, de Satanás, do anticristo, do falso profeta, que vai ser colocado no templo dele lá em Jerusalém. Segundo, nunca mais farás outra. É proibido fazer a cópia da arca. Deus consentiu que Moisés fizesse uma só, porque a arca está no céu. Terceiro, nunca mais visitará. Deus proibiu visitar a arca. Quarto, nunca mais sentirá saudade da arca. Nem saudade, porque então você está dizendo que Jesus não veio. Você quer a arca para esperar o Messias. E quinto, nem se lembrará dela mais. 5 ordenanças. Você põe a Arca da Aliança, vem todo mundo, chora, vão dar o dízimo agora, não sabe nada de Bíblia. E os caras, sabem que estão fazendo errado? Sabem. Mas o que Deus falou para Jeremias? Não levanta clamor para esse meu povo, Jeremias. Isso há 2.700 anos. O meu povo prefere engano. Não me perturba, não levanta clamor para esse povo, não. Aí, ó. O povo prefere engano. Quando você pensa que é só aqui no Brasil, estou mostrando para confirmar todas as coisas que nós estamos falando. Eu não trabalho com mentiras. Para enfrentar Satanás é só a verdade. Agora, Satanás vai usar contra você um montão de mentiras. Eu não estou nem aí para as mentiras do diabo. O que ele fala, quer levantar, cai por terra com o tempo. Pode falar o que quiser. A mentira não prospera, ela cai por terra. O que prospera é a verdade. Por isso nós começamos sozinhos, irmão. Contra tudo e contra todos, até hoje. Perseguições imensas. Há pouco recebi uma mensagem de uma colega anestesista lá do Ceará que está sofrendo perseguição. Não é? Porque ela tirou uma foto, está lá ao lado do Bolsonaro e não sei o quê. E falando, irmão, o negócio deles é terrível. Eles têm um ódio do ser humano, principalmente como é uma pessoa abençoada, um servo de Deus. Satanás, ele tem que engolir a igreja de Cristo, porque as portas do inferno nunca vão vencer a igreja de Cristo. Mas é isso que nós estamos mostrando. Por isso nós mostramos aquela Babilônia antes de mostrar isso. Vamos ver mais um outro livro lá. Olha aqui. Resolvido o mistério da grande Babilônia. Estava mostrando aquilo lá. Qual é o mistério, irmão? Que a gente já fala há 1 trilhão de anos, né? No exagerando, entre aspas,
que a gente já fala há 1 trilhão de anos, o livro descobriu agora, lá nos Estados Unidos. Olha aqui, a primeira besta é o falso profeta, né? E a segunda besta, o anticristo. Olha que ele diz aqui, segundo a besta da sinagoga do Vaticano. O Papa, a Igreja Católica Romana, que é a ordem dos jesuítas, e a elite dos falsos judeus, os sionistas, estão trabalhando juntos, as duas bestas, na mais horrível conspiração contra Deus e o homem. Poxa, eles descobriram isso lá agora, que está na palavra de Deus há 6.000 anos, 4.000 anos, 5.000, está aqui no livro. E que a gente fala todo dia. E quem é que dá crédito à palavra de Deus? Não a mim, Apocalipse 13. Totalmente, eu já botei Apocalipse 13, já desenhei, já figurei, já mostrei. Está aí, ó, a grande Babilônia. As duas bestas, um político e um religioso. Um emerge da terra, Israel, a segunda besta, tem 2 chifres, parece com um cordeiro e um bode, e fala como o dragão, Satanás, aquele dragão da China, comunismo. O bode da maçonaria, que está em todas as religiões, todo o tráfico de droga, todas as guerras, todo o tráfico de armas. Se faz guerra, faz armas. E a besta que eles criam e controlam todas as religiões. Tá? Então aqui está nesse livro, mostrando como uma grande novidade. E o prefácio desse livro foi assinado por Tex Mars. É um livro interessante. Mas aqui, ó, a segunda besta, o anticristo, está vendo aqui em amarelo? Eu escrevi ali em cima a segunda besta, e aqui a primeira besta, o falso profeta. Aqui o símbolo lá do Vaticano. É igual o símbolo de 2 chaves e o crânio aqui, é igual da caveira e ossos. O símbolo do Vaticano. São 2 chaves cruzadas, iguais os 2 ossos cruzados do Skull and Bones, e a caveira aqui em cima. Então, o povo está acordando, gente. E você já acordou? Já entendeu a palavra de Deus ou vai querer entender lá no inferno? Não tem mais tempo não, gente. Tem que buscar a palavra de Deus, chega de engano. Deus está falando para Jeremias, para o povo dele, o meu povo, o povo judeu estava lá, eles preferem engano, Jeremias. O que mais eu posso fazer? Aí Deus pergunta para Jeremias, o que mais eu posso fazer? O meu povo prefere engano. O que está acontecendo no Brasil? Idolatria, maçonaria, essas religiões todas, políticos corruptos, com esses religiosos corruptos. Eu vou continuar esse estudo da Babilônia para mostrar para vocês. Já esqueceram? Eu vejo isso há 40 anos, denunciando isso sozinho, irmão. E mandaram me matar. Para a honra e glória de Deus, eu estou vivo aqui para a sua tranquilidade, para você conhecer que eu já mastiguei tudo isso, mastigado. Imagina quantos dias, horas e madrugadas eu li e estudei para ter certeza da verdade. E quanto é que a gente vale nesse país? Eu já falei para vocês, quantas coisas que eu desenvolvi, técnica de neurocirurgia, de estubar os doentes em neurocirurgia, que se pratica há 40 anos, que nós descobrimos isso aqui na Santa Casa, e que se pratica no mundo inteiro. Uma técnica que nós inventamos há 40 anos. Doutor Pedrosa, irmão, não sou idiota não, eu só sou humilde. Mas não sou idiota não. A sabedoria vem de Deus. Quanto é que eu estou valendo a porcaria desse país que só valoriza traficante, bandido, prostituta, esses religiosos de Salomão? Quanto é que vale uma pessoa de bem aqui? Então você não pode desanimar, meu irmão. Maior que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4, de 1 a 4. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Deus te deu mais poder do que Satanás tem. E as pessoas ficam andando embaixo de Satanás. Satanás tem que andar embaixo dos teus pés. Fala grosso, fala alto. Satanás recolher lá
o rabinho dele no meio das pernas e ir lá para o inferno. Nem a casa dele, Satanás, tem a chave do inferno. Na grande tribulação, eu vou mostrar aqui agora. Deus entrega a chave a Satanás. Ó, agora a chave do inferno é sua. Pega esse povo todo aí e joga lá. Tá aí. Depois Deus pega a chave e tranca Satanás lá com esse lixo dele aí. E eles vão ficar felizes eternamente lá com Satanás. Eles vão ver quem ele é. Por isso Deus fala em Isaías 61, versículo 2. Prego o ano aceitável do Senhor, mas pregue também o dia da vingança, o dia do juízo, o dia da ira de Deus, o dia da justiça. Prega para o povo que vai chegar. E está chegando. Satanás revelou para Albert Pike 3 guerras mundiais, não falou que tinha quarta, quinta, sexta, não. É igual a palavra de Deus. Satanás tem que obedecer o que está na palavra de Deus. Não pode fazer nada. Agora é o Armagedon. As duas bestas vão guerrear entre si. As pessoas, mas como será a terceira guerra mundial e última? O Armagedon. Olha, quantos estudos já fiz sobre Armagedon, ou Vale do Megido. Então vocês estão entendendo esse livro aqui? Você vai dizer, pai, isso o Dr. Pedro já fala há 40 anos. Está aqui, ó. Exatamente isso que o livro está mostrando. A segunda besta, vem aqui, ó, dos sionistas, falsos judeus. E a primeira besta, lá do Vaticano. A primeira besta, criada em 1929, depois da Primeira Guerra. A segunda besta, criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Eles são amigos? Não. É um reino dividido. Está lá Daniel capítulo 2, do verso 40 em diante, diz, é um reino dividido, não prosperará. Jesus vem, esmiuça. O barro, esmiuça isso aqui toda, essa Babilônia aqui, ó, desse sionista, esmiuça, amassa, torna pó, esmiuça tudo isso aqui do Vaticano. Todo aquele homossexualismo, aquela idolatria, aquele pecado, aquela maçonaria toda lá. Jesus não compactua com isso. Ele esmiuça o barro e o ferro. Isso é lixo. É o que está nas profecias, na palavra de Deus. E vocês não conseguem ver as coisas já todas. O Papa tentou foi 14 de maio do ano passado, quando completava mais um ano do Estado de Israel, né? Fazer o acordo, mas ver o coronavírus, e que é uma guerra feita por eles, uma guerra biológica, não é? Mas eles não conseguiram o resultado que eles queriam, porque o povo de Deus está aqui ainda, não vai ser aqui, Deus está nos dando mais um tempo para pregar o Evangelho. Eu estou dizendo, isso é só o princípio das dores. Deus está avisando, ó, está começando, passar o Covid, vai todo mundo lá para a promiscuidade, para o carnaval de novo, para os estádios de futebol, para ver. Quero ver se no céu lá tem estádio de futebol, se tem templo de religião, se tem escola de samba, não é? Não tem isso na palavra de Deus, não. Lá vai ter o povo puro, o povo santo. Puro é o povo separado. Isso que significa puro. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Não são aqueles que têm religião. São aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, toma cuidado, meu irmão. Você vê o grupo de pessoas que nós estamos aqui. Nós estamos aqui com 39.500 inscritos. Para a gente ter aqui 500 mil, no mínimo, 1 milhão. De tão preciosa a verdade que a gente fala tudo isso. Agora as pessoas começam a repetir lá, mas para inscrever no canal e tem que pagar para eles. E nós fazemos isso tudo de graça, por amor, esse tempo todo. Nunca cobrei uma palestra. E quantas milhares de palestras que eu fiz por esse Brasil, essas favelas do Rio de Janeiro todas. Dia e noite, voltava de lá madrugada. Nunca me aconteceu nada. Tentaram me perseguir na saída de madrugada e eu meti o pé no acelerador. Conheço bem aqui o Rio de Janeiro, saía por uma rua, por outras, e nunca me pegaram não, mas foram várias vezes. Várias vezes. E Deus sempre me guardando. E não é fácil, até hoje.
nos meus locais de serviço, na família, discriminação, nos locais onde você mora, Satanás levanta. Isso, para mim, é natural. É assim que tem que ser. Satanás não pode ficar contente com você. Onde tiver o espírito de Satanás, ele tem que se rebelar contra você. Isso é um ótimo sinal, irmão. Agora, quando está todo mundo botando tapete vermelho para você, batendo palma, você para e pensa o que está acontecendo. Se você está agradando o povo lá de Satanás. Não é assim, não. Vamos continuar como nós estamos aqui orando. Deus te ouve. Você é pessoa centrada, você é pessoa pura, separada. Você é uma propriedade de Deus. Nós servimos a Deus no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Não é só no espírito que nós servimos a Deus, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 3, você vai lendo lá e mostra até o final, principalmente 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós? E que fostes comprado por um alto preço. Você vale mais que a Petrobras, que a Vale do Rio Doce, que o Neóbio, que o petróleo, que o dólar. A única coisa que presta neste mundo chama Igreja de Cristo. Única coisa que Jesus volta aqui nas nuvens para buscar isso. O resto é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Isso é excremento, é aquele negócio que você faz e puxa e descarga. O apóstolo Paulo falou. Ele era cidadão romano, cidadão judaico. Não esqueça nunca disso. Filipenses 1. Não, Filipenses 3:8. Você considerou tudo isso, dá vontade de falar aquela palavra que começa com M e termina com dar. Não é? Aí ele falou tudo isso para mim. Hoje, que eu encontrei a maravilhosa graça, isso tudo é... vontade de falar o que é esse sistema religioso, que é esse sistema de sociedade secreta que o apóstolo Paulo falou. Ele era cidadão romano, participava da primeira besta, e cidadão judaico, participava da segunda besta, conhecia tudo o apóstolo Paulo. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, ele considerei tudo isso perda. Fezes, excremento, xixi, cocô, urina. Isso que o apóstolo Paulo considerou tudo isso. Nós estamos vendo aqui, ó, as duas bestas aqui. Ó. O homem que escreveu quase todo o Novo Testamento. O homem que foi evangelizado pelo próprio Jesus, quando Jesus chegou a ele em caminho de Damasco para perseguir a igreja de Cristo, falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não falou: Saulo, por que você persegue a igreja de Cristo? Vocês prestaram bem atenção como Jesus se refere a ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando Saulo começou a pregar, foi por volta do ano 90, o ano 100 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 33 depois, né, no ano. Ele nem conhecia a Cristo. Aí Cristo chega para ele e diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o dono deste universo, que fez o céu e a terra e domina. Eles não têm ideia, o conselho que Deus diz: quando tocar num desses meus pequeninos, o melhor conselho que eu te dou é amarrar uma pedra de moinho, aquelas pedras enormes, no pescoço e se atirar ao mar. Isso é o conselho de Deus. E essas religiões todas, o lugar, a Coreia do Norte, há 30 anos é o país que mais mata e persegue a igreja de Cristo, comunista. Aí chegam os idiotas daqui do sistema religioso. Eu sou de Jesus, glória a Deus, sou da Assembleia do Diabo, eu sou comunista. Sou comunista. Aqueles que matam e perseguem a igreja de Cristo no mundo inteiro, da maçonaria, do grande arquiteto do universo. Eu sou. Ai, irmão, quanta ignorância. Loucura esse mundo. É isso que a gente fala claramente. Aqui é papo reto, eu não faço volta de curva, nada não. Eu poderia
parar aqui porque o estudo vai ser maior, vai ficar mais cansativo, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar, tem sábado e tem domingo. Né? Sexta manhã, não sei se eu consigo sair cedo lá do plantão, eu farei aqui também. Eu, quando não estou trabalhando na anestesia, irmão, estou trabalhando na obra de Deus, eu não paro não. A Hilda Pedroso está dizendo aqui, Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Condição sine qua non. Você quer que Jesus volte? Pregue esse evangelho do mundo inteiro. Então, se existir uma alma na China, no Amazonas, em qualquer lugar que não ouviu o evangelho, Jesus não vai voltar. Hoje, pela internet, a gente fala para o mundo inteiro, as pessoas colocam a legenda e traduzem e ouvem. E o que faz lá a China agora? Proíbe as pessoas acessarem a internet. Porque o evangelho já chegou neles lá. E eles pegam os cristãos todos, colocam como loucos e colocam lá nos hospícios. Irmão, e as pessoas aqui com o tempo, em vez de estar orando, pregando o evangelho, denunciando isso, como eu estou denunciando aqui agora, está assistindo futebol. Sou crente, irmão, glória a Deus. Torço para o Corinthians, Flamengo, não sei o quê. Foi ignorância total, irmão. Como que este povo, Deus vai usar esse povo? Não usa. Gideão tinha 32 mil pessoas, Deus só usou menos de 1%, 300. Tiro, isso é covarde, gente. Deus não trabalha com covarde. Eu não quero aqui ter 100 milhões de inscritos de covardes. Eu quero ter pessoas que têm sua responsabilidade diante de Deus. Você não presta nenhuma responsabilidade para mim. A palavra de Deus é muito clara. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Nós cuidamos um dos outros, mas a sua responsabilidade, a sua salvação é sua e Deus. Por isso Jesus rasgou o véu do templo, acabou com o sistema religioso e disse, um só sacrifício. Isso que é o evangelho. Onde estiverem, para reunir 2, 3 ou mais, onde estiverem, em meu nome ali eu estarei. E como se paga para fazer isso? Não paga nada, é de graça, é por amor. E como tem como pagar a minha salvação? É impossível. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. E quem deu esse preço? Jesus Cristo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Perdeu tudo. E os Illuminati estão todos aí, não, porque agora não. Um mundo só para os Illuminati todos. Irmão, só a nossa alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. É muita coisa diferente, irmão, do mundo. Por isso eles nos veem como loucos. Somos totalmente diferentes. A Igreja de Cristo não dá para confundir com esse sistema religioso maçônico. Adoram Papai Noel, todas as heresias, é sal grosso, tudo que tem lá nos despachos do feiticeiro de Salomão, no centro espírita, tem dentro de todas as religiões, todas são frutos de Salomão, gente. A Goetia de Salomão, seus 72 demônios. O dos 2 livros de Salomão são dos 15 livros mais satânicos que tem no mundo. É a Clavícula de Salomão e a Goetia de Salomão. Todos esses feiticeiros, Aleister Crowley, que escreveu a Bíblia satânica, esse pessoal todo são maçons de grau elevados e são adoradores de Salomão, praticam as feitiçarias de Salomão e as mesmas besteiras que Salomão fez. Eu vou parar por aqui, para amanhã, se eu conseguir chegar mais cedo, nós vamos falar um pouquinho, alguns livros, mostrando como já estava criado isso que aconteceu ano passado, aquela briga na rua, como criaram aqui aquele quebra-quebra que teve na época do governo da Dilma. Eu vou mostrar isso, só para deixar um gostinho aí para vocês assistir o programa de amanhã. Olha aqui aquela guerra entre negros e brancos nos Estados Unidos que criaram a Revolução Americana.
Olha aqui, o sul dos Estados Unidos estava todo vermelho. Flórida, Texas, Arkansas, Louisiana, Tennessee, Mississippi, Alabama, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida. Isso aqui, todo esse vermelho aqui, era maçonaria da esquerda. E todo esse azul aqui era a maçonaria da direita. Dividiram o povo e botaram os negros, que eram favoráveis à abolição da escravatura, e os outros que não eram. Eles que criam esse ódio entre pretos e brancos. Eu mostrei aqui a Guerra Civil Americana. Falei, gente, isso é um absurdo. Os americanos, em vez de amarem uns aos outros, odiando. Quem perdeu? Todos os americanos. Fizeram a Guerra Civil, mataram um montão de idiotas lá, e roubaram o Banco Central deles e dominaram. O dinheiro do americano agora é dessa sociedade sinagoga de Satanás, desses falsos judeus. Por isso o livro primeiro que eu mostrei aqui, dizendo que os Estados Unidos é dominado. Abraham Lincoln não quis vender isso. Ele era um maçom, ele é obrigado a fazer as coisas do diabo, e ele falou, não aceito fazer isso. 2 meses depois ele estava num teatro, vieram na nuca dele e deram um tiro nele, ele morreu. Maçom Abraham Lincoln. Se o Sérgio Moro não solta todos esses bandidos, eles já teriam matado o Sérgio Moro. O que fez o Martin Luther King? Que também morreu, só que o Sérgio Moro é um covarde, não é homem. Enganou todo o povo brasileiro dentro dessa desgraça de maçonaria, vendeu a alma para o diabo. Está aqui no livro como é que é? O livro O Engano Fatal, aqui, ó, que eu mostrei ontem de novo, mostrando na página seguinte aqui. Se você for um maçom, você tem que soltar o seu irmão, mesmo que ele tenha cometido um crime, mesmo que você seja um juiz. Pronto, irmão. Essa desgraça, então, a maçonaria não deixa ninguém preso, não. Todos os corruptos do Brasil aqui, e deve ser assim no mundo todo, são da maçonaria, e todos os juízes são da maçonaria. Então está lá na Bíblia deles, os protocolos dos idiotas de Salomão. Os fins justificam os meios. Nós colocamos e tiramos os políticos. Nós criamos as crises econômicas. E vem com essa porcaria de Constituição brasileira, só serve para perseguir as pessoas de bem. A Constituição brasileira, gente. Isso é uma vergonha, uma pessoa que vende. Isso é um absurdo, já falei isso aqui milhares de vezes, gente. É inconcebível uma pessoa que trabalha no serviço público pertencer a um poder paralelo de uma sociedade secreta. Isso é um absurdo, é uma coisa imoral. Você não pode aceitar isso, porque o seu cargo é público, transparente. Aí por que um outro cara do poder paralelo lá do tráfico de droga vai mandar em você, que é o presidente, que é um deputado, que é um prefeito, que é um governador, que é um juiz? Um idiota que está lá sentado no trono de Salomão vai dizer o que você tem que fazer. Vendeu a alma para o diabo, gente. É isso que a gente diz, os maçons venderam a alma para o diabo, eles não têm identidade, eles têm que fazer o que o diabo manda. Entenderam como é esta situação? Então, nós vamos ficar por aqui para a gente... não, o que eu queria encerrar aqui, não mostrei aqui, ó. Então, vocês entenderam como foi feita a Guerra Civil Americana? Agora, vocês lembram no ano de 2014, disputando a Dilma e o Aécio Neves? A Dilma PT e o Aécio PSDB, ou seja, social, 2 comunistas disputando o governo. 10 minutos antes das eleições, isso é o resultado. O Aécio estava na frente disparado. Quando cheguei em casa, falou, não, a Dilma ganhou. Eu falei, mas como foi? O último resultado, o Aécio estava na frente. Irmão, isso tudo é marmelada, marmelada. Entre eles. Olha aqui o mapa do Brasil na época, aqui, o mapa eleitoral de 2014. Você pode digitar no Google que você vai achar isso aqui. Ó. O norte do Brasil todo ficou vermelho. Com exceção lá de Roraima. Olha lá. Ficou todo vermelho, totalmente dividido. E o sul, sudeste aqui, ó, centro-oeste, todo azul. Ao contrário dos Estados Unidos, né?
o Sul ficou vermelho, aqui foi o Nordeste, ficou todo vermelho. Eu estranhei porque o Rio Grande do Sul era 100% PT. Mas por que o Rio Grande do Sul ficou azul, poxa? Era 100% PT. Tinha aquele, era Germano, acho, o governador lá, que era PT puro. Falei, que negócio está estranho, essas eleições. Aí aqui foi quando tiveram aquelas brigas, confusão de rua, quebra-quebra, lembra? E eu falando, povo de Deus, não vai para a rua, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora. Eles querem fazer uma guerra civil americana. Esse bandido desse Lula ficava assim, agora aquele pessoal dos olhos claros do Sul fica falando mal aqui dos paraíbas aqui. Ele incitando o Lula, né? E eu dizendo aqui, povo do Nordeste, ame o povo do Sul. Povo do Sul, ame o povo do Nordeste, para não acontecer. Aí eu fiz uns 2 ou 3 estudos da Guerra Civil Americana. Olha o que eles estão preparando aqui para o Brasil, gente. Não vai para a rua, não vai para quebra-quebra. Essas pessoas, esse Black Bloc, é tudo deles, eles que criam, a gente deles, gente. Tudo deles, não é povo brasileiro, não. Então aqui, ó, como nós oramos agora, no mês passado, para Deus abençoar essa nação brasileira, e 2 semanas vamos fazer o jejum 24 horas no dia da ceia do Senhor, que foi 4 de abril. No meio desse período de oração, Deus abriu os olhos do Bolsonaro, viu lá o ministro da Defesa, os três responsáveis militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, traindo não o Bolsonaro, mas traindo o Brasil, irmão, recebendo cargos, salários altíssimos. E Deus nos ouviu. Você lembra? Porque o povo está aqui, sabe que nós falamos e chamamos, o povo aceitou. E fizemos aqui. Desculpa, falou aqui a tela. Obrigado, Valdecir. Botou a tela, doutor. Eu me empolgo aqui e começo a falar. Então você vê aqui o Nordeste todo vermelho, tá vendo aqui? E o Sudeste todo azul. Brasil dividido para fazer uma guerra civil. Por os brasileiros do Sul matarem os brasileiros do Norte e vice-versa. Igual os idiotas dos americanos fizeram lá, os pretos matando os brancos. Eles pegam qualquer coisa, tese versus antítese igual síntese. Isso que eles queriam fazer aqui no Brasil. E nós oramos e não aconteceu isso. O povo brasileiro sangrando pelas ruas aí, brasileiro matando brasileiro. Já pensou que absurdo? Então Deus nos ouve, Deus nos ouve. Nós somos pequeninos, mas Deus nos ouve. Olha o mapa aqui, exatamente o que esses bandidos queriam fazer com o Brasil. Dividir o Brasil. Aí pronto, o Brasil estava totalmente na mão deles. Destruir, matar todo mundo e roubar tudo. E Deus ainda nos mandou um presidente que não é o melhor de todos, mas é aquele que Deus tem usado. Porque se nós estivéssemos que nem lá na China, na Coreia do Norte, nós não poderíamos estar pregando o evangelho aqui agora, falando a verdade. Nós não poderíamos. Comunismo não é partido político. Esses dois aqui, Dilma e Aécio, você viu todos eles envolvidos em corrupção? E eles roubam de quem? Eles roubam de quem? De você, de mim, do povo, do pobre, da merenda escolar, do hospital público, da escola pública, da universidade pública, das rodovias públicas, e depois entrega para os chineses cobrar pedágio da gente. Das ONGs, que são todas para roubar dinheiro. Olha lá, no Nordeste, o povo passando fome com a seca do Nordeste, não tinha uma ONG lá. Não sei quanto, 500, 600 ONGs, tudo da ONU, essa empresa do capeta, roubando lá os índios, matando, e Deus abriu a mente do Bolsonaro. Nós temos que orar muito pelo Brasil. Primeiro, porque Deus te ouve. Você não é esse povo do sistema religioso. Nós somos aquela minoria que Deus trabalhou com Jesus mais 12, Noé mais 7, Gideão com menos de 1% do povo dele, e com Ló, com a esposa e 2 filhos. Nós somos esse povo.
E nós temos essa obrigação de orar e clamar a Deus por essa nação. Para que Deus tenha misericórdia, que esse povo conheça a verdade, se liberte dessa desgraça de maçonaria, desse sistema religioso. Todos são corruptos, gente. Por que a maçonaria não responde para o povo brasileiro? Porque todos os corruptos, ladrões homossexuais do Brasil, pertencem à maçonaria, essa empresa do diabo. Por que ninguém fala? Na mídia, eles não citam uma vez a palavra maçonaria. Respeito a Satanás. Respeito a Satanás. Mas aqui nós pregamos a palavra de Deus. Esse povo está todo indo para o inferno. Então aqui, ó, Brasil estava preparado para uma guerra civil norte versus sul em 2014. Oramos e denunciamos. O povo mais antigo aqui vai lembrar que estava com a gente. Tá vendo? Aqui, ó. E nesse livro mostrando, a página 71, 1865, Jacó Schiff criou o racismo para criar guerra civil e comprar o Banco Central Americano, e conseguiu. Um garoto de 18 anos, Jacó Schiff, saiu da Alemanha, foi lá, pegou dinheiro do Rothschild, foi para os Estados Unidos e orientaram ele. Você organiza a sociedade secreta, pega as piores pessoas, os mais perversos, os bandidos, põe dentro da sociedade secreta, faz eles jurarem. Depois você preparar esses caras, dá tudo que eles quiserem, aí você infiltra ele no serviço público. Aí instigaram a guerra civil. Pretos odiando os brancos. Igual eles fazem, aí a mídia faz isso. A mídia, o que fez o ano passado nos Estados Unidos, vocês viram? Tem um livro aqui, aí nós vamos mostrar. Então, para amanhã, nós vamos entrar aqui, ó, vou até mostrar aqui, botei aqui para não esquecer, falando desse racismo que eles criam. Aqui, ó. Até as versantistas, as duas bestas. Então nós vamos continuar. Aí tem esse outro livro, ó, América, o barril de pólvora racial da América. Graças a Deus aqui o povo brasileiro ainda consegue amar uns aos outros. Isso é uma virtude de Deus sobre essa terra. Senão nós estaremos pior do que os Estados Unidos. Muito obrigado pelas suas orações, irmãos. Vamos orar porque Deus é amor. Jesus nunca matou ninguém, nunca mandou matar ninguém. Essa desgraça de maçonaria que mata, faz todas as guerras com esse sistema religioso, essas duas bestas de Satanás, que matam um montão de gente, rouba do povo, gente. Isso aí nós temos que denunciar isso dia e noite, até a volta de Cristo, para esse povo se arrepender da sua vergonha e seguir a Jesus Cristo. Isso é coisa de bandido, não é coisa de um homem de bem. Eu imagino eu, um médico que nasci para salvar a vida, 43 anos, salvando vidas, nunca perdi um doente. Chega lá o grão-mestre, ó, você vai anestesiar fulano de tal lá, amanhã você mata o fulano lá, porque ele é nosso inimigo, é um cristão, então você... Ah, não vou matar não, ó, se você não matar, você vai morrer. É igual no terreiro de Macumba, meu irmão. Olha lá o pastor Martin Luther King. Ele pensou que maçonaria ia salvar os negros, gente. Maçonaria queria era isso, matar negros e matar brancos. Fuzilaram ele, mas ele morreu com dignidade, se arrependeu daquilo lá e mataram ele. Kennedy, mesma coisa. Uma semana antes ele falou, os altos poderes da maçonaria estão querendo tirar a liberdade do cidadão americano. Está aí, ó. O maçom Kennedy se arrependeu, mas vendeu a alma para o diabo, e você jura, se você não quiser fazer a obra do diabo, corta o pescoço, arranca o coração, as entranhas, e você é obrigado a morrer. Eles te matam. Como fizeram com Saddam Hussein. Saddam Hussein foi criado lá nos Estados Unidos. Eles criaram aquela ditadura lá no Iraque com Saddam Hussein para passar o petróleo para os Estados Unidos. Quando ele falou, não, chega dessa bagunça, eu vou governar aqui pelo meu povo. Aí foram lá e fizeram a guerra, pegaram ele e enforcaram ele, porque ele assinou lá na maçonaria, isso é reconhecido em cartório, o cartório é todo desses maçons, ele foi lá, ó, você vai ser enforcado. E ninguém pode libertá-lo. Tá bem? Não, eu já estou encerrando aqui agora, irmão. Não vou voltar mais para a tela, não. Então, deixar aquele convite de Jesus, de Mateus 20,
11, de 28 a 30. É a solução que nós temos para o Brasil, para a sua vida. E é real, é uma coisa para você. Nós podemos dizer o seguinte: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é o convite de Jesus. Imagina se eu tivesse ser um médico e teria que matar um montão de gente e envenenar as pessoas. Isso que seria um fardo contra a minha vontade. Não é? Então os irmãos estão escrevendo muita coisa aqui. Eu estou preparando um outro programa aí, irmão. Eu quero fazer o seguinte, acho que o primeiro eu quero fazer um bate-papo com os irmãos. Pelo menos um período de 1 hora. Vocês vão botando as coisas aqui na tela, a gente vai discutindo e falando, né? Por exemplo, vamos ver aqui o que a gente está falando. Daniel Batista do canal Verdade 10 Minutos, bate muito na maçonaria. É o Daniel Batista. Também conheço ele há muito tempo. Aqui, ó, os irmãos estão escrevendo e falando aqui. Ó. Vou analisar, vou lá para o início, pegar alguns aqui, deixa eu ver. Quem aprecia o trabalho do doutor, deixa aqui o like. Isso, o Silvio BN, é isso mesmo, Silvio. O povo vem quer ouvir o evangelho, gosta de ouvir a verdade, não sei o quê, e não sabe que isso custa a vida da gente. Quantas vezes eu já tive para perder a minha vida, não sei se eram meus amigos ou não, se eram meus irmãos ou não, porque quem é amigo de verdade nunca te despreza, era tudo falsidade. E eu vou vivendo aqui, encontrei a Igreja de Cristo, não é? Aqui nós vamos fazer aqui, ó, Josi Cardoso, doutor Pedrosa, que Deus abençoe o senhor sempre, boa noite, Igreja de Cristo, que a paz reine em cada coração, Josi Cardoso. A Meg está citando aqui Atos 9, né? O livro bonito. A Daniel Canton, aleluia, Jesus Cristo, bom pastor, aleluias. Silva, então aqui tem muito mais, não dá para ler tudo aqui, né? 14 de maio, a Central Filmes, o HD 2021 oficial, nosso irmão está dizendo, 14 de maio será, ele vai tentar de novo esse tratado, teremos mais tempo. Estou chamando a atenção, irmão. Será que eles vão conseguir fazer esse tratado? Se for 14 de maio, irmão, a igreja está arrebatada. Porque eles só vão assinar isso daí quando a igreja for arrebatada. O Espírito Santo aqui, as duas bestas não vão assinar nenhum acordo. Aí Jesus vem, abre os 7 selos, aí esse povo vai saber o que é. Mas a gente sabe, ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe o que vai acontecer, tá? Aqui, mais irmãos aqui estão falando, vamos ver, o 14 de maio pode ser que eles tentem de novo, que é quando comemora mais um ano da fundação do Estado comunista de Israel. Doutor Pedrosa, maçonaria em Portugal, pesquisa aí no YouTube, tem tudo lá. A maçonaria em Portugal, já li muitos artigos de lá, dando testemunho pessoal, não é? Porque esse mundo aí fora reina, porque nesse mundo aí fora reina o amor ao engano, né? Nós temos que vencer, o amor é maior do que o engano. A mídia mente o tempo todo. Quando eu falava para você, gente, se assistir televisão e não assistir, não faz nem menor diferença, porque você vai ficar mais burro. Se você não assistir, você tem a possibilidade de ler coisas essenciais de você se tornar uma pessoa culta. Agora, se você assistir, você vai ficando cada dia mais burro, mais imbecil. Porque esse é o objetivo dele. Satanás controla toda a mídia. Está no protocolo dos idiotas de Salomão. Nós controlamos a mídia. E quem é esse? Satanás, o pai da mentira, enganador. A mídia sempre mentiu, gente. Sempre falei isso.
Não adianta. Então, os comentários aqui do irmão Isaías 28:17, o Walter Assunção dizendo: e farei o juízo, linha para medir, e a justiça e o prumo, e a saraiva viverá, o refúgio das mentiras, as águas inundarão o esconderijo. Porque não adianta fazer nada escondido que Deus não deixa. Antes desse versículo 17, você começa lá do 13 que diz: só tem uma pedra angular, pedra principal de esquina, que pode quebrar todo o pacto com a morte e aliança com o inferno. Só tem um que pode fazer isso: Jesus Cristo, a pedra angular principal de esquina, rejeitada pelos construtores. Aí você quer dizer que os maçons vão para o céu? Tudo no inferno, irmão. Não tem. Isso aí é muito claro, muito, muito claro. A Josi Cardoso, né? Aqui também está falando, Luciene. Queria saber o quanto mais próximo. Então nós vamos fazer, estou organizando outro programa aí, para a gente fazer um bate-papo, um programa só para sentar aqui, os irmãos fazerem as perguntas, dar as sugestões e vamos conversar um pouco, tá? Eu vou ver se eu faço esses programas, vamos dizer assim, terça e quinta. Mas nós estamos fazendo um negócio, eu vou falar para vocês, os que estiverem na nossa rede, avisar no Facebook, não é? Provavelmente para a semana. Já está tudo organizado, tá bom? Para a gente ter mais um período de comunhão com os irmãos. Então, 22 horas. Muito obrigado por tudo, um grande abraço, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus permitir. Muito obrigado por tudo, vamos divulgar esses links todos para a gente chegar pelo menos a 40 mil, gente. Se Deus é por nós, quem será Satanás? Satanás nunca vai impedir essa obra de Deus, porque essa obra não é nossa, é de Deus. Os que se levantarem contra isso vão cair por terra, em nome de Jesus. Nós já evitamos que o Brasil, essa semana passada, se transformasse numa Venezuela. Estava tudo o golpe para prender o Bolsonaro e dizer que ele estava indo contra a Constituição. Eles não usam a Constituição, só usam o protocolo dos idiotas de Salomão. Aí é prender o Bolsonaro, porque a Constituição diz que ele não podia exercer as forças armadas e não sei o quê, e estabelecer aqui uma Venezuela. Isso aqui estaria tudo uma zona. Deus nos ouviu. E a guerra civil que teve lá, que ia acontecer com a Dilma e o Aécio Neves, eu já mostrei isso várias vezes, o Aécio Neves todo azul e a Dilma todo vermelho. Eu mostrei isso, o nome do programa acho que é Azul e Vermelho, maçonaria inglesa e francesa, esses dois chifres do bode Bafomete de Satanás. Então, para vocês verem quanto que Deus já nos abençoou. Esse país podia estar muito pior, mas a mão de Deus está sobre nós. O inimigo está lutando, aí, mas não vai conseguir não. As portas do inferno nunca vencerão a igreja de Cristo. Um grande abraço em todos, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuemos orando pelo Brasil, gente. Deus te ouve. Nós somos pessoas sérias, puras, separadas por Deus para essa obra. Vamos orar, irmão. Deus te ouve. Você é a pessoa mais importante aqui do Brasil, é você. Porque você é a igreja de Cristo. Tenha consciência disso. Não desanime. É uma função maravilhosa que Deus te deu. E as suas orações são transformadas em incenso, oração dos santos, depositado num cálice de ouro diante do altar de Deus, para fazer adoração a Deus. Apocalipse, não sei se é 4, 5, ali, quando João chega diante do altar de Deus, e Deus mostra lá isso para ele. Boa noite, muito obrigado
por tudo, que Deus possa recompensar o carinho que os irmãos têm tido com essa obra de Deus, não é? E que Deus possa fazer uma grande obra aqui na vida de vocês, tá bom? E ganhar esse povo judeu para Jesus, né? Os verdadeiros judeus. Uma boa noite, em nome de Jesus.